aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta mais uma vez para mais um desabafo da rodada, né? Semana 14, estamos chegando no fim. Mas, antes que chegue ao fim desse vídeo, se inscreva, deixa o like aqui, compartilhe com seus amigos, me ajuda a crescer nessa plataforma aqui, para eu poder realizar meu sonho de poder trabalhar com futebol americano. E vamos lá, né? Vamos começar com o Seattle Seahawks 37, Atlanta Falcons 9. Cara, na verdade, desandou tudo no segundo tempo, porque no primeiro tempo, os pass rush de ambas as partes estavam dando trabalho para os quarterbacks, tá? Ninguém tava conseguindo fazer nada. Aí, no segundo tempo, o Rashid Shaheed abriu a porteira, né? Logo no começo, no retorno, para touchdown. O que tava faltando aparecer ele, né? Que eu tinha gostado da troca dele, só que não estava sendo, acho que, bem utilizado. Aí depois, duas vezes a conexão sem dar com Jackson Smith-Jigba. E depois teve o Cooper Cup também. Aí foi uma festa só. E a equipe dos Falcons, né? Kirk Cousins já não é mais o mesmo. O Bijan Robinson, não gostei muito da partida dele, tanto que sofreu um fumble também, que foi causou também essa partida derrota. E uma coisa que eu quero falar é do jogador aqui, Nick Emmanhiori. Cara, que partida dele, tá? Ontem. Nossa senhora, gente. Ele teve sec, teve field goal bloqueado, teve aqui, ó. Tackle for loss, sacks. Cara, ele fez de tudo nessa partida aqui. Ele foi um verdadeiro monstro na partida de ontem. E agora continua essa briga intensa aí na NFC West, né? Dos Seattle Seahawks, dos Rams e dos 49ers. E os Falcons disseram adeus agora para restante da temporada. Agora só vai tentar atrapalhar o pessoal da sua própria conferência, né? Vamos passar aqui agora para Steelers e Ravens. Cara, que jogo feio, tá? O primeiro tempo. Nossa senhora. Apesar que, foi sonolento, mas a questão do Aaron Rodgers aqui, finalmente ele conseguiu encaixar bons passes em profundidade pro DK Metcalf, era uma coisa que tava faltando. Não sofreu tanto com pressão, ele tava se movimentando bem até que no pocket nessa partida, tá? Cara, foi, acho que uma das boas partidas dele na equipe dos Steelers, tá? Finalmente. O Gainwell, eu não entendo. Ele tem que ser o titular, porque o Johnny Warren, cara, simplesmente não dá. É simplesmente bizarro o estilo de corrida dele. Eu não gosto nada disso. Mas o problema é que do lado também dos Ravens não tava muito legal, né? Lamar Jackson também com problema no joelho. Cara, tá simplesmente horrível ver ele jogar. Horrível, tá muito triste, fica segurando a bola demais. O Derrick Henry não tá fazendo uma segunda temporada muito boa, tá certo que também é por causa, acho que das chamadas do Todd Monk, que também tá me deixando um pouquinho doido de largar muito o jogo corrido. Pode ser que eles queiram poupar o Derrick Henry pros playoffs, mas pode ser que vocês nem vá pros playoffs, né, John Harper? Que tá difícil, viu? Essa situação aí. E, cara, a defesa dos Steelers sendo fundamental, tanto que forçou um turnovers on downs fundamental no final da partida. E, cara, eu não quero saber, mas que coisa feia que é a última campanha dos Ravens, tá? Passe curto no meio do campo. Não deu pra entender. Não deu pra entender. Aquilo lá foi feio demais. Gastou muito relógio, perdeu muito tempo. Cara, tá simplesmente inadmissível. Inadmissível. O Zé Paulo até que fez uma boa partida, mas não foi o suficiente. O que resta agora é rezar os Ravens, porque tá bem difícil. Os Steelers ganhando essa divisão aí vai ser também bem feio, hein? A FC Norte que ano passado tinha sido o bicho papão da maioria dos outras conferências, né? Essa temporada aí tá bem feio mesmo. Bem feio. Vamos passar aqui agora para Tennessee Titans e Cleveland Browns. Cara, melhor partida aqui do Ken Ward, que teve, apesar dos altos e baixos dele, né? Teve um. Fez dois passos para touchdowns, né? Bonitos. Mas aí teve aquela interceptação feia que perdeu uma janela que poderia ter sido TD, né? Enfim, o, o entorno dele, principalmente o Tony Pollard, aqui, o Tony Pollard, foi fundamental para essa partida aqui, que correu muito bem.
castigando essa defesa dos Browns, uma boa defesa, tá? Uma das top 5, vai. Posso dizer assim. O Shedeur Sanders fez uma boa partida. A melhor dele, eu acho, nos Browns, até aqui. Tá certo que a grande não era grande defesa, né? Os Titans do outro lado. Faltou o jogo corrido, tá? Pra ele, tanto que o Christian Judkins aqui não teve nem duas por média de carregada. Foi simplesmente horroroso. E, meu, outra coisa. O 20 sacks agora, na conta do Myles Garrett. Faltam 3 para quebrar o recorde aqui. Vamos ver o que mais. A questão é, o teve uma interceptação. A interceptação do Shadow Sanders aqui lembrou muito a época dele no Colorado, onde que ele segura a bola demais, aí faz um passe nada a ver e acaba. Tanto que por causa dessa interceptação saiu um dos TDs do Tony Pollard. Uma grande zebra aqui, eu diria, tá? Uma zebraça. Aquela chamada de 2 pontos aqui do Cleveland Browns, né? Kevin Stephens, o que você tá pensando da vida? O que você tá pensando? Mas foi um jogo que foi tiroteio total. E o Titans tanto faz, tanto fez essa vitória. Não estraga muito, porque já que eles não estão atrás de QB, só querem encontrar algo pra melhorar ao redor do Ken Ward aqui, né? Passando para Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts. 36 Jaguars e 19 Colts, cara. Lesões dos Colts. O DeForest Buckner não jogou nessa partida, tá? Foi algo que foi sentido. E logo no final do primeiro quarto, o Daniel Jones sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e tá fora da temporada. É uma pena, tá? Por mais que eu, pra quem não sabe, sou torcedor dos Giants. O inferno que fez passar na minha vida, mas eu não desejo isso pra nada pra ninguém, essas lesões, é uma situação bem triste pra ele. Eu espero que ele tenha uma boa recuperação, tá? Mas aí entrou o Ryan Leonard, né? Rookie de Notre Dame. E o jogo não foi lá muito legal, mas você vê que o arredor na época, quando é com o Daniel Jones, é realmente muito bom. Porque o Ryan Leonard, por alguns momentos, quase conseguia fazer as jogadas, mas ele mostrou o porquê que ele é o reserva. E ele não tem braço, gente. É nítido isso. Teve vários underthrows dele. Foi simplesmente horrível mesmo. O lado, tanto que o Jonathan Taylor, por mais que tenha feito o touchdown, poderia ter ganho, né? Mas não ganhou, porque nas partidas que ele não tinha feito touchdown, os Colts tinham perdido. Mas hoje foi a regra da sessão, mas não fez boa partida, porque essa defesa contra o jogo terrestre dos Jaguars mostrou por que ela é a melhor da NFL, tá? Jogando muito bem nessa partida aqui, parando ele. E também o Trevor Lawrence fez uma boa partida. Brian Thomas Jr. finalmente não dropando bolas, tá? Era algo que tava faltando, tanto que ajudou demais o Trevor Lawrence aqui nessa partida. O Travis Etienne foi fundamental, tá? Por mais que não tenha uma grande partida assim, mas foi eficiente, que foi a palavra também dessa partida, que é eficiência, falou mais alto. E vamos ver com o restante aqui, né? 9-4 agora. Os Colts 8-5. Olha, a situação tá ficando bem complicada aqui pros Colts, tá? Eles podem ficar de fora dos playoffs. Tanto que agora eu acho que eles são os terceiros na divisão, né? Porque teve a vitória dos Texans, que já eu chego lá, tá? Eu chego lá. E sem contar também que a defesa dos Colts aqui, que até que em alguns momentos deixou ainda essa partida viva ainda, viu? Forçando turnovers, tá? Contra os Jaguars. Mas acabou que não foi suficiente por causa da... Faltou QB também nessa partida. Por mais que Daniel Jones não seja um grande QB, ele consegue rodar melhor esse time. Vamos passar aqui agora para Washington Commanders 0, Minnesota Vikings 31. Acho que essa foi a grande surpresa para mim. Quer dizer, a segunda, vai. A segunda, porque a primeira foi dos Titans, né? Essa aqui, eu não esperava esse placar, tanto que eu esperava uma vitória dos Commanders. J.D. Daniels voltou nessa partida, mas aí já chama irresponsabilidade do Dan Quinn voltar. Ele tinha voltado essa semana, pelo menos ver como ele vai estar. Tanto que deu uma gravada um pouco no braço, né?
onde que ele teve a lesão do cotovelo lá, que foi feio. Mas isso não é problema dos Vikings, que J.J. McCarthy finalmente fez boa partida aqui, tá? Ele se aproveitou que os linebackers, o Luva e o Bob Wagner, estavam baleados e explorou muito bem o meio do campo com passes para os seus tight ends, né? A questão também, que tanto que saiu, o Josh Oliver fez 2 touchdowns e o Hawkinson com um. Uma partida muito boa mesmo, muito boa essa defesa aí dos Commanders. A secundária também, várias peças baleadas, uma defesa envelhecida, não teve muito o que fazer. O jogo corrido dos Commanders até encaixou, mas, cara, a pressão em cima do J.D. Daniels foi brutal. Tanto que a interceptação do Van Ginkel, cara, eu tenho que falar, o Van Ginkel é o melhor cara para interceptar em questões de passes de screen. É impressionante, eu que eu me lembro, ainda teve 3 já dele. Ele é muito bom nessa questão, gente. Então, aí aconteceu essa interceptação. Foi logo depois que o Jalen Daniels sentiu. E a questão é: o jogo corrido também dos Vikings encaixou muito bem nessa partida aqui. E tá faltando. Tá bem difícil esse time dos Commanders, tá? Nessa temporada. Agora também matematicamente eliminados. Sei lá o que vai acontecer o ano que vem dos Commanders. O torcedor dos Commanders estão com aquilo na cabeça, né? Que parece a mesma história do Robert Griffin III, né? Onde que faz uma boa primeira temporada, daí depois tem a decadência. Eles estão com medo que aconteça isso com o Jaden Daniels. Vamos ver, né? Vamos ver aqui mais pra frente. Passando para Miami Dolphins 34, New York Jets 10. Olha, eficiência em red zone foi que falou mais alto no primeiro tempo aqui da equipe dos Ops. Fizeram de tudo, mas amassaram mesmo o Devon Shane. E finalmente quem apareceu, o Jane Warren, voltando a falar marcar touchdown, finalmente, né? Foi basicamente decidido no primeiro quarto já esse jogo aqui. Porque, cara, o ataque dos Jets é simplesmente horrível. Tanto que o Tart Taylor chegou a sair machucado, né? Aí entrou o rookie aqui, o Brad Cook. Escolheu, acho que de quinta ou sexta rodada, não vou ter certeza, mas eu sei que ele é rookie. Gente, não tinha o que fazer, mano. O Bruce Hall também não ajudou, que era a única peça que ajuda desse time. A questão é, será que o Mike McDaniel vai se salvo mesmo? Porque já são 3 ou 4 vitórias seguidas, tá? Olha, pode ser que ele se salve no final do ano, viu? Não sei não. Eu não sei não. Mas aguardemos os próximos episódios aqui, tá? Ah, única coisa, tanto que os pontos que saem dos Jets, assim, de touchdown, é o special teams dos Jets. É a única coisa que presta de bom, assim, desse time. Cara, é sensacional esse special teams deles. É sensacional mesmo. Vamos passar. Ó, New Orleans Saints 24, Tampa Bay Buccaneers 20. Mais uma zebrinha que, olha, é conferência, né? Batalha divisional. Não tem o que fazer, surpresa sempre acontece. E aconteceu nessa partida aqui. Ó, ambas as ataques estavam mal, tá? Estavam bem mal na partida. O Baker Mayfield perdendo muitos alvos. Eles estavam dando muito tiro no pé, perdendo muita oportunidade. Tanto que teve um passe no último quarto que o Egbuka, que ele dropou também a bola. Os drops também atrapalhando essa partida. Tava uma situação bem complicada aqui pros Buccaneers, tá? Na questão do ataque. Mas o Saints também não estava muito bem, mas Tarshuk, olha, que partida dele. Ele que teve que resolver com as próprias pernas. Ele foi o melhor corredor aqui, ó, gente. Quase 8 de média por corrida. Tanto que marcou 2 touchdowns, ele resolveu bastante com as pernas. Os passes dele também estavam muito bem, tá? Tanto que a conexão dele com o Chris Olave, que teve terceiras descidas importantes com conversão, tá? Olha, tanto que as defesas também estavam parando bastante quartas descidas. Mas, ó, a defesa dos Buccaneers estava saindo melhor nessa questão aí. Booker não voltou bem até agora. É outro problema aqui. Mas, cara, eu fiquei ligeiramente aborrecido na quarta descida, que foi o da vitória do Saints. Em que eu não lembro. Eu sei que foi o Tyrande, mas eu não lembro quem.
Ele me para a rota antes da linha do first down, sendo que ele tinha espaço para correr pelo menos mais uma jardinha, pelo menos. Cara, aquilo me irritou profundamente. Foi horrível. E agora com esse 7-6 aí, que tomou, tá empatado com os Panthers. E eles jogam 2 vezes ainda. Acabou cavando o próprio buraco, provavelmente os Buccaneers, né? E o Saints não tinha muito o que fazer, só quer atrapalhar todo mundo e conseguiu. Pelo menos atrapalhar o Buccaneers. Conseguiu. Olha, jogaço, tá? Cincinnati Bengals 34, Buffalo Bills 39. Cara, ambos os ataques estavam voando em campo. As defesas não estavam conseguindo parar. Josh Allen, cara, é o soldado invernal. Não tem jeito. O cara passou para 3 touchdowns, teve touchdown corrido, fez de tudo nessa partida aqui. Jogou o fino da bola, tá? Jogou o fino da bola. Pelo lado dos Bengals, o Joe Burrow fez até que boa partida, só que daí teve as 2 interceptações logo, uma atrás da outra, que custaram a partida, tá? O jogo corrido com só o Perrine que tava bem, porque o Chase Brown tava horrível. Cara, o Mike Gesicki e o T. Higgins, os dois aqui, estavam causando dor de cabeça pra secundária do Buffalo Bills, tá? Tava causando dor de cabeça. O T. Higgins deu um susto ainda, né? Que entrou um pouco no protocolo de concussão, só que daí tava tudo certo e conseguiu voltar pra partida. Mas a defesa aqui dos Bills foi fundamental, tá? Para essa partida. Tanto que até o jogo corrido aqui com o Chase Brown foi que parou, mas também teve boas paradas do Perrine também. Então, finalmente essa defesa contra o jogo terrestre apareceu, algo que tava precisando, tá? E a interceptação do Benford, que foi fundamental, junto com a depois de quem mesmo que foi a outra interceptação, gente? O Epenesa. Isso, o Epenesa. Logo que teve o desvio do passe, daí o Epenesa pegou. Cara, simplesmente magnífico, tá? Uma vitória bem importante pro Buffalo Bills aqui. Pra tentar ainda ficar na cola ainda do como que é? Dos Patriots. Que eles precisam ganhar agora dos Patriots e torcer por alguns revés, ainda se quiserem sonhar com a bye week, né? Da primeira semana de playoffs. Eu não acho que vai acontecer, porque deu muito tiro no pé esse time dos Bills. Perdeu jogos que não eram pra perder. E pelo. Perdão, gente. Perdão. Pelo lado dos Bengals, agora ficou praticamente. Eu acho que já foram eliminados, mas se tiver menos de 1% de chance de playoffs. Mais uma temporada que foi pro brejo e o Zach Taylor vai continuar lá porque o dono do time é mão de vaca, não quer pagar a rescisão de contrato. Passando por jogos da segunda janela aqui. Denver Broncos 24, Raiders 17. Brock Bowers, eu sinto muito que você tem que jogar nessa franquia que do jeito que tá dos Raiders, né? É impressionante. Você é muito bom pra estar numa franquia dessa. O Gene Smith teve uma lesão na mão direita, acabou saindo, foi substituído pelo Kenny Pickett, vulgo Mãozinhas, né? Se você não, pra quem não sabe, o Mãozinhas é porque a mão dele é bem pequena mesmo, que causa os problemas. Cara, chamadas horríveis, né? Não tem time, é terra arrasada os Raiders, não tem muito o que fazer. Tanto que nem precisou se esforçar tanto assim nessa partida, sabe? Não foi bem fácil pro lado dos Broncos. Eles jogaram simples, tranquilo. Tanto que só tiveram 3 sacks, não, 4 sacks a equipe dos Raiders contra essa linha ofensiva que é horrível, contra a linha defensiva dos Broncos é muito boa. E, meu, a questão. Aquela última campanha foi a coisa mais aleatória da campanha desse time aí. Só mostra o retrato desse time. Faltando 14 segundos, acho que, pro final do jogo. Deixa eu até confirmar aqui. 4 segundos pro final do jogo e eles me chutam um field goal. Com o jogo estando. Estava 24 a 14. Não deu pra entender aquilo. O Bonix fez o dele, o arroz com feijão. Não precisou fazer muita coisa. Foi um jogo bem fácil, assim. Um jogo bem tranquilo por parte deles. Não tem muito o que falar nessa partida aqui. Agora, o jogo de domingo, né? Que pelo menos é a minha opinião. Green Bay Packers 28, Chicago Bears 21. Olha, o Jaden Reed voltou, né?
a jogar pela equipe dos Packers. Ele tava de fora desde a semana 2, né? Pela equipe. E, meu, Jordan Love, cara, partidaça dele, tá? Partidaça. Tanto que queimou várias blitz da equipe dos Bears. Tanto que 2 touchdowns que ele fez foi graças a isso. Queimando as blitz. Soltando o braço pro Christian Watson. O TD que ele fez pro Melton, né? O Bo Melton. Cara, lindo de se ver, tá? Lindo de se ver mesmo. O Josh Jacobs ajudando muito também essa equipe aqui. E esse que era o grande problema dos Bears, né? Por mais que eles roubem bastante a bola, tanto que teve aquela interceptação que o Jordan Love forçou muito passe no meio, né, Jordan Love? Aí também, por que será que também o Matt LaFleur gosta de ser um pouquinho conservador, né? Porque ele tem medo que você faça isso, né? Nos playoffs pode custar caro. Mas, cara, o Caleb Williams, muitos problemas de overthrow, tá? Muitos problemas dele, mesmo. O Onegai no primeiro tempo não estava muito bem, mas aí melhorou no segundo tempo. O Darren Swift também, acho que é a mesma coisa. Apesar que no primeiro tempo ainda estava um pouquinho melhor, tá? Mais uma coisa que ajudou bastante no segundo tempo os Bears, que tanto que encostaram na partida, chegaram até a empatar, foram as chamadas do Ben Johnson, que fez o Caleb Williams passar bastante bootleg, né? Onde que você finge que onde a corrida finge que vai ser para o lado direito, só que daí corre na direção contrária depois, né? Fazendo passe para alguém livre. Cara, isso aí fez a defesa dos Packers sofrer um pouco. O Micah Parsons sofreu até double team. Ele não conseguia fazer o sec no Caleb Williams, que tem uma grande característica em movimento e passar. Acho que é um melhor que tá tendo ultimamente na NFL aqui, tá? Com essa característica. Tanto que na entrevista pós-jogo lá, ele soltou, né, que ele ficou bravo com isso, né, que ele não conseguia sacar o Caleb Williams, né, foi legal de ver a entrevista pós partida. E o que mais aqui pode ter? Pô, aquela quarta descida, ah, ele tinha um DJ Moore pra passar, o passe poderia ter sido um pouquinho mais forte também no balãozinho. Foi difícil, tá? Eu acho que aquilo causou a derrota, tanto que o Nixon foi que interceptou e coroou a vitória para cima dos Packers, que agora lideram, né? A NFC Norte. E os Bears ainda continuam na luta, mas, cara, que jogo legal, tá? De ver. Esse jogo foi bem divertido de se ver aqui, tá? Vamos passar agora para Los Angeles Rams 45, Cardinals 17. Cara, foi uma massa. Simples assim. O jogo aéreo dos Cardinals no primeiro tempo, no primeiro quarto, tava bem, tá? Tanto que teve uma big play lá com o Trey McBride, que, cara, foi tratorando todo mundo. O Michael Wilson foi um cara muito bem nessa partida aqui, muito bem mesmo. Eu gostei bastante do que eu vi dele. Mas o resto, né, da partida foi bem abaixo. Tanto que o jogo corrido dos Rams estava voando nessa partida, tava voando mesmo. A defesa dos Cardinals não tinha resposta para isso. Matt Stafford, no primeiro tempo, não estava tão bem, mas aí depois, no segundo tempo, ligou o motorzinho, né? Segundo tempo não, no segundo quarto. Ligou o motorzinho, aí não tinha o que fazer. A defesa dos Cardinals só tomou bucha atrás de bucha e foi ridículo. Tanto que o último quarto, o Jimmy Garoppolo, que entrou na partida, foi o garbage time total. Sem problemas nenhum. Aqui, Rams na luta também dessa bye week. Mas e a temporada dos Cardinals também foi pro brejo mais uma vez. Agora, o Sunday Night Football. Houston Texans 20, Kansas City Chiefs 10. Cara, partida bem complicada pros Chiefs, tá? Parece que não tem vida mais lá, sabe? É bizarro. É bem bizarro mesmo. O ataque, o Mahomes tá tendo que fazer tudo. Tanto que agora ele tá arriscando tanto que teve várias besteiras que ele fez, tanto que as 3 interceptações. Cara, a última, eu ainda vou dar uma passada de pano, porque o Travis Kelce. Você precisa segurar a bola, né? Os drops, mais uma vez, atrapalhando esse time dos Chiefs, né? Jogo corrido não existe, é bizarro.
É muitos problemas, tá? E sem contar que logo no começo do jogo perde o Wayne Morris, né? O left tackle. Aí entra o Paul, um rookie. Que foi difícil, tá? Tava sendo muito pressionado também o Mahomes. E esse que era um dos problemas com essa defesa dos Texans ainda. Piorava. Aí o McDuff também teve lesão no joelho também, junto com o Morris, né? O que complicou bastante a situação. Apesar que no segundo tempo a defesa dos Chiefs conseguiu pressionar bastante o CJ Stroud, mas acabou que não foi suficiente. E, cara, o CJ Stroud também, olha, teve uns passes que ele fez que mesmo sem pressão que perdia alvos que não era pra perder, viu? Ele precisa melhorar. Ó, agora há janela pros Chiefs ganhar, pros Chiefs não, pros Texas ganharem, porque os Chiefs não vão pros playoffs, gente. Assim, sinto muito quem é torcedor, mas não vai. Mas, cara, a defesa dos Texans é um negócio bonito de se ver, né? Tanto que forçou essas interceptações aí, impediu a corrida. Cara, foi simplesmente lindo de se ver essa defesa aqui. O Nico Collins aqui com grande partida, ajudando o CJ Stroud, principalmente nas terceiras descidas, que acho que foi a parte-chave dessa partida aqui, as terceiras descidas dos Texans, onde que até o CJ Stroud também teve postura e conseguiu fazer. E agora ficou bem difícil para os Chiefs com essa derrota, 10% de chance, né? De playoffs, e os Texans aqui agora entram em playoffs aqui. E olha, perigo, tá? Os Chiefs, perigo. Olê, olê lá, cabeças irão rolar. Mas é isso, gente. Agradecer mais uma vez por esse vídeo. Amanhã temos a análise do Monday Night Football, né? Entre Chargers e Eagles. E é isso. Um beijo, abraço e até mais.